Pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma breve revisão de força magnética em cargas? Vemos que se a gente tiver uma carga em movimento em um campo magnético, essa carga vai sofrer ação de uma força magnética, a não ser em dois casos muito especiais, que ela está andando na mesma direção e sentido das linhas de campo ou em direção e sentido oposto ao da linha de campo. Nesse caso, a força magnética vai ser zero. Vamos lá. Nós vimos que a direção e sentido da força magnética é bem descrita pela regra da mão direita. A gente põe o dedão para cima, indica o F, o dedo indicador para frente, indicando o campo magnético, e o dedo médio perpendicular aos outros dois, indicando a velocidade. Então aqui, se eu tiver uma carga positiva, aqui entrando nesse campo magnético que tem linhas também perpendiculares e entrando na tela do computador, a gente vai ter uma força magnética para cima. Agora, se eu tiver uma carga negativa em sentido oposto, a gente aplica a regra da mão, né? F, B, V, a velocidade está horizontal para a esquerda, o B está entrando, isso daria uma força magnética para baixo. Entretanto, a gente tem que lembrar que trata-se de uma carga negativa. Portanto, a gente inverte a regra da mão e a força magnética sai para cima, assim como a carga positiva, né? Lembra que com carga de sinal oposto, eu inverto a regra da mão. Agora, olha só que interessante. Suponha que eu tenha um fio sendo percorrido por uma corrente nesse campo magnético. Fio sendo percorrido por corrente é um fio com cargas em movimento. Então, olha só, suponha aqui que eu tenha um fio, né? E as cargas negativas, né, que são as cargas livres nesse fio, elas estejam andando para a esquerda. Isso me dá uma corrente elétrica para a direita, né? Como vocês lembram, a corrente elétrica tem sentido convencional como o oposto ao do movimento dos elétrons. Então vamos lá, imagina, eu tenho os elétrons andando para a esquerda, eu aplico a regra da mão, F, dedão no F, dedo indicador no B, dedo médio no V. Se a gente colocar, fizer a regra, né, colocando o dedo indicador como se ele estivesse entrando na tela do computador, eu vou girar a mão até a velocidade ficar horizontal para a esquerda, isso vai dar uma força magnética para baixo, certo? Força magnética para baixo. E eu tenho que lembrar que é uma carga negativa, né? Sendo uma carga negativa, eu tenho que inverter a regra da mão. Portanto, em vez de dar força para baixo, essa força vai sair para cima. Ou, mais fácil, ao invés de pensar em elétrons andando, pensa só no sentido convencional da corrente mesmo, né? A gente aplica a regra da mão, F, B, I, né? O B entrando, o dedo médio que indicaria a velocidade passa a indicar a corrente elétrica, e aí eu vou ter aqui a força magnética para cima. Então a gente troca a regrinha da mão por F de FBV para FBI, certo? E aí, dos dois jeitos, a gente chega à conclusão que esse fio vai sofrer uma força para cima, meio que no sentido de levitar, tá certo? Então, como que vai ficar agora a equação? A gente tem força magnética QVB sendo θ, né? Aí, eu vou pegar essa velocidade e trocar por espaço sobre tempo. Que espaço é esse? Esse espaço é a distância percorrida pelas cargas dentro do campo magnético, tá certo? Eu vou chamar, quer dizer, o ΔS e o ΔT na velocidade pode ser qualquer ΔS e qualquer ΔT, mas eu vou escolher um espaço e um tempo que sejam convenientes para mim. Então, o intervalo de espaço que eu vou escolher é esse daqui, ó. É esse comprimento que a carga anda dentro do campo magnético. Isso é o meu ΔS, que eu vou chamar de L, né? L é o comprimento do fio que está dentro de um campo magnético, sobre o tempo. Então vai ficar força magnética igual a Q
vezes ΔS, que é o comprimento do fio, dividido por tempo, vezes B, vezes o seno de θ. Aí, olha só o que aparece para mim. Carga por tempo. Carga por tempo é corrente. Então, o que vai ficar? Corrente vezes o comprimento do fio, vezes o campo, vezes o seno de θ. Que θ é esse? Esse θ é o ângulo formado entre a direção de movimento das cargas, né? No caso, a direção da corrente, e o campo magnético. Então, a minha equação de força magnética adaptada para o caso de um fio vai virar assim, ó, B vezes I vezes L vezes seno de θ. B é o campo magnético em Tesla, I é a corrente em Ampere, L é o comprimento do fio que está imerso num campo magnético. E θ é o ângulo formado entre B e I. Maravilha? Então, todos os fios, né, percorridos por corrente elétrica, imersos num campo magnético, podem sentir a ação aí de uma força magnética. Legal. E as aplicações disso? As aplicações são bem interessantes. A primeira é do motor magnético. Essa é a primeira aplicação interessante. Olha só, aqui eu fiz o seguinte desenho. Eu peguei dois ímãs, né? Coloquei um ímã de frente para o outro, de modo a gerar aqui um campo magnético razoavelmente uniforme entre eles. As linhas de campo magnético estão aqui da esquerda para a direita, do norte para o sul, né? E eu tenho aqui uma bobina de fio, né? Isso daqui é uma bobina quadrada de fio, que é percorrida por uma corrente. Então imagina assim, ó, eu peguei um fio, então vem acompanhando aqui com o ponteiro do mouse. Peguei um fio, aí eu estiquei ele, deixei ele retinho aqui fazendo um eixo, aí eu vim, dei uma volta quadrada aqui, dei mais uma volta, e aí aqui eu puxei uma perninha, um terminalzinho do fio para cá. E deixei ele apoiado em duas hastes, né? Essas hastes, elas estão ligadas em uma pilha. Então, uma haste aqui está fazendo o papel de positivo, a outra haste fazendo o papel de negativo. E aí o que vai acontecer? Essa espira aqui, ela vai ser percorrida por corrente elétrica. Vamos supor que essa espira seja percorrida por uma corrente elétrica nesse sentido aqui, ó, né, no sentido anti-horário. Olha só que interessante que vai acontecer. Veja, essas extremidades superior e inferior da espira, elas terão uma corrente elétrica paralela ou antiparalela ao campo magnético, ou seja, o ângulo aqui entre I e B ou vale zero, no caso da extremidade inferior, ou vale 180, no caso da extremidade superior. E aí, esse seno de zero ou de 180, eles dão zero. Portanto, aqui nessas extremidades não tem força magnética. Entretanto, na lateral esquerda e na lateral direita vai ter força magnética. Aplique você a regra da mão esquerda. F, B, I. Dedão, indicador, dedo médio da mão esquerda. Alinhe o seu dedo indicador com as linhas de campo magnético. A corrente aqui no fio da esquerda, ela está descendo, né? Então, isso vai dar uma força magnética para cima. Já no fio da direita, eu vou ter que girar a mão para o meu dedo médio entrar na tela. E aí eu vou ter uma força magnética para baixo, né? Ou seja, essa espira vai ter sobre si a ação de duas forças, de modo a fazê-la girar. Neste caso, girar no sentido horário. Isso é muito interessante, porque eu acabei de fazer um motor que tem como única força de resistência eventuais atritos aqui nos eixos. Isso faz com que esse motor magnético seja incrivelmente eficiente. Hoje, há motores magnéticos que é um
motor aí do seu liquidificador, do seu ventilador, do seu secador de cabelo, dos carros elétricos, dos metrôs, tá certo? São feitos motores magnéticos baseados aqui nesse princípio, cuja eficiência supera 95%. Essa eficiência ela é assustadoramente grande. Compare, por exemplo, com um motor térmico. O motor térmico, a combustão, tem eficiência na ordem de 20, 25%. Já o motor magnético tem eficiência altíssima. Ou seja, quando a gente alimenta um motor elétrico com energia, vamos supor que a gente gasta ali R$100 de energia para fazer um motor magnético girar, R$95 pelo menos vão virar movimento. Só R$5 aí são perdidos por atritos ou por efeito Joule na bobina, que tem alguma resistência elétrica. Maravilha? Agora, uma outra aplicação é a do alto-falante. Aqui eu tenho três falantes. Então, aqui um falante inteiro, né? É isso que está instalado na sua caixa de som, ou é um negócio desse em miniatura, que tem o fone de ouvido. E do que ele é feito essencialmente? Ele é feito de um cone, que vai fazer com que o ar se movimente. Esse cone ele está preso em uma bobina de fio. Essa bobina de fio ela está dentro de um ímã, portanto ela está imersa em um campo magnético, e ele tem uma suspensão. Essa suspensão ela faz o papel de trazer o cone sempre para a posição de repouso, para a posição zero dele, a posição de equilíbrio dele, digamos assim, né? Porque senão o alto-falante vibraria e o cone iria embora, né? Ele não voltaria mais. Muito bem. O princípio de funcionamento do alto-falante é o seguinte: a gente vai jogar um sinal elétrico nos fios. Esse sinal elétrico ele sai de um amplificador, né? Esse sinal elétrico ele vai vibrar com a mesma frequência da onda sonora que eu quero que o alto-falante reproduza. Esse cone vai vibrar na mesma frequência que esse sinal elétrico e ele vai fazer o ar vibrar na mesma frequência dele. Ou seja, eu jogo um sinal elétrico aqui de frequência 60 Hz, o cone vibra a 60 Hz, o ar vai vibrar a 60 Hz, portanto eu produzi um som de novo, 60 Hz. Por que esse cone vai para frente e para trás? Porque ele vai sofrer a ação de uma força magnética. E essa ação da força magnética aqui nessa bobina, imersa num campo magnético, vai fazer com que ele seja empurrado ou para frente ou para trás, depende do sentido da corrente. Então, vamos ver isso daqui de forma um pouquinho mais aprofundada. Olha só, aqui eu tenho o desenho da bobina do alto-falante, né? É um monte de fio enrolado. Para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem cerca de 20 metros de fio enrolado. É muita coisa, é um fio fininho. Aqui eu fiz o desenho do alto-falante em corte, certo? Então, é o seguinte, ó. Eu cortei aqui a bobina, então aqui à direita estão os fios da bobina e à esquerda também. Esse ímã, ele é um ímã triplo. Ele tem um polo central e dois polos nas extremidades, né? Portanto, aqui à esquerda eu tenho linhas de campo vindo do norte para o sul, portanto, na horizontal para a esquerda. À direita eu tenho linhas de campo indo do norte para o sul, portanto, horizontal para a direita. Esses fios aqui da direita têm a corrente elétrica saindo. Se você aplicar a regra da mão esquerda aí, modificada para corrente, né, em vez de FBV é FBI, você vai perceber que ó, o dedo indicador fica na horizontal para a direita, o I está saindo, você vai ter uma força magnética para cima, aqui nesses fios. Muito bem. Nos fios daqui, da esquerda, a gente troca a regra da mão, né?
Então, FBI, a gente vai ter que adaptar. O B está na horizontal para a esquerda, o I está entrando, isso vai dar uma força para cima também. Portanto, esse cone vai ser projetado para cima. Quando ele é projetado para cima, essa suspensão aqui, que é uma molazinha, ela vai esticar e assim que o sinal elétrico for desligado, o cone volta para a posição de repouso. Tá certo? E aí, como é que eu vou fazer o cone ir para trás? Porque afinal, ó, a música é uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, vamos supor que eu tenho um sinal elétrico puro de música aqui, um tom, como por exemplo a nota musical Lá, de 440 Hz. A gente tem uma ondinha, certo? O sinal elétrico que sai do amplificador, ele sai nesse formato. E aí o que acontece? Nessas partes aqui positivas da onda, por assim dizer, eu vou ter uma força magnética para cima. Nessas partes negativas aqui da onda, a corrente que sai do amplificador vai sair em sentido contrário. Portanto, a corrente vai ser o contrário do que está aqui, fazendo essa força magnética vir para baixo, empurrando o cone para baixo. Assim, eu faço com que o cone do alto-falante ele dance, ele vibre na mesma frequência da onda elétrica que eu estou inserindo nele. Isso é muito interessante, não é? Agora, ao contrário do motor elétrico, o alto-falante é um componente extremamente ineficiente, mas muito ineficiente mesmo. O que acontece ali com o cone do alto-falante? Toda vez que a força magnética empurra o cone em um sentido, eu vou ter essa suspensão aqui fazendo força contrária, assim como uma mola, né? Se você estica uma mola, ela faz força contrária para voltar ao seu estado relaxado. Se você comprime uma mola, ela também faz força contrária para voltar ao estado relaxado. Ou seja, existe uma força elástica aqui brigando com essa força magnética, o que faz com que a eficiência do alto-falante seja muito baixa mesmo, inferior a 1%. Então, se você colocar, por exemplo, 100 watts de eletricidade no seu alto-falante, você não vai obter 100 watts de som. Você vai obter alguma coisa inferior a 1 watt de som. Tudo bem? Ainda bem que os nossos ouvidos são bem sensíveis, senão não daria para escutar nada. Beleza, pessoal? Então temos aqui o motor magnético e o alto-falante como dois ótimos exemplos de aplicação de como que a gente pode transformar esse fenômeno força magnética em fios em produtos bastante úteis para o nosso cotidiano.